ainda de pé, irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler apenas um verso nesse encerramento desse dia, desta conferência que tanto nos abençoou nesses 2 dias, não é? Eu sempre brinco que quando nós vamos pregar em conferências ou em congressos, a gente entra em crise para saber se você prega primeiro ou se prega por último, né? Se você prega primeiro, você dá o sarrafo, dá a altura do nível do que você vai ser pregado na conferência. E o nível está alto, viu, irmão? O nível está alto. Então, assim, eu rogo as orações dos irmãos para que a gente possa compartilhar esse texto. Nós vamos falar sobre níveis de discipulado. Amém? Nós falamos sobre o ID em pequenos grupos no sábado. Nós falamos sobre a igreja da cidade hoje pela manhã com o pastor Marcos Fenelon. E agora nós vamos encerrar falando sobre os níveis de discipulado. Marcos capítulo 4, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Pode sentar no seu lugar. Amados, nós temos estudado muito a respeito de sermos discípulos, do que é o ser um discípulo. Quando a gente fala sobre níveis de discipulado, olhe para cá, nós estamos falando a respeito de ser discípulo, do que é ser um discípulo. E o discípulo, ele é um aprendiz. Quando Jesus encarna no seu ministério público, Jesus vive numa cultura, olhe para cá, no Império Romano, numa cultura que já havia sido unificada também pela cultura grega. Então, parte daquilo que Jesus fala a respeito do contexto de sociedade, ele também fala a respeito desse contexto social que ele vivia. Então, o abismo histórico que nós temos, histórico no sentido de distância de tempo que a gente viveu, e o abismo geográfico que nós temos, da distância da Palestina e da distância cultural, faz com que algumas interpretações bíblicas elas sejam equivocadas. A gente vai trazer algo que era num contexto daquela época, há 2000 anos atrás, numa cultura completamente diferente da nossa, numa região completamente de hábitos e culturas diferentes da nossa. Então, você não pode abrir a Bíblia e achar, assim, o texto, a verdade, a essência, ela é clara a todas as pessoas. Quem está me entendendo diz amém. Qualquer pessoa com o Espírito do Senhor, ele lê o texto bíblico e ele entende a sua essência. Mas há pormenores que nós precisamos esquadrinhar, nos aprofundar. Esses pormenores são as coisas que viram doutrinas, são aqueles que viram bases, ensinos. Quando nós vamos falar sobre discípulos, por exemplo, só abrir um parêntese aqui. Quando eu comecei a ler a Bíblia Novo Decidido, e eu vi a palavra gentil, eu achava que era uma pessoa acordada, uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. E os gentios, por que brigam tanto com os gentios? Gentil é tão bom, não é? Só que gentil é o não judeu. Depois, com o aprofundamento bíblico, eu fui entender. Quem está me entendendo até agora diz amém. Então, quando nós vamos falar de discípulo, nós precisamos entender o discurso de Jesus de discípulo na cultura que ele viveu, no processo que ele fez com seus discípulos, e entender o que o discípulo representava naquela época. Porque a transliteração da palavra discípulo para a cultura atual, ela pode perder em essência, ela pode perder em conteúdo, ela pode perder algumas verdades. E o discípulo era algo muito sério. O discípulo, ele era o aprendiz que se dirigia para alguém superior, alguém conhecidamente sábio, que queria aprender aquilo que o sábio tinha. Então, se você visse alguém extremamente sábio em algum lugar, você, puxa, eu quero ser discípulo de fulano. Você se dirigia a fulano e você
pediria a fulano que recebesse você como discípulo. E o mestre aceitava ou não as pessoas para serem seus discípulos. Quanto mais sábio o mestre, maior era o sinal de status que você tinha. Ou seja, eu sou o discípulo de fulano. Eu sou discípulo de Cicrano. A história mostra, por exemplo, a história narra, quando vai falar a respeito, por exemplo, de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, os registros, quando vão falar de Alexandre, deixam bem claro que Alexandre era discípulo de Aristóteles. Olha que coisa chique. Quem era Alexandre? Para endossar ou para qualificar Alexandre antes dele ser Alexandre Magno ou Grande, Alexandre, discípulo de Aristóteles. Era um símbolo de status, era um símbolo de cultura. E o aprendizado, ele era progressivo e contínuo. Até que o discípulo tivesse a capacidade de andar sozinho e ser semelhante ao seu mestre. Perceba que não é algo rápido, que não é algo instantâneo, é algo progressivo, continuado. E o foco do discípulo era ser semelhante ao seu mestre. O foco do discípulo era ser tão sábio e erudito quanto aquele que o ensinava. E ali vai além das práticas intelectuais. São práticas cotidianas de hábitos, de etos, de comportamento. Quem me entende diz amém. Etos é um conjunto de comportamentos e hábitos de uma pessoa, de uma comunidade. Então, quando alguém queria buscar ser discípulo, ele ia nesse caminho, ele procurava aquele mestre mais sábio. Era comum que se procurasse os mestres mais conhecidos, mais sábios da época, pelo status, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento. O mestre aceitava ou não, e o discípulo era avaliado constantemente pelo mestre. Se o discípulo não evoluísse, porque, olhe para cá, qual era a finalidade do discípulo? Qual é a finalidade do discípulo? Ser igual ao mestre. Então o mestre não ia ficar eternamente com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tinha que mostrar progresso no sentido de ser semelhante a ele. E o mestre liberava o discípulo e dizia assim: você está pronto, agora você pode ir, agora você pode fazer. O discípulo, ele perpetua um conceito. O discípulo, ele perpetua o mestre. Porque quando o mestre discipulava o jovem, ele deixava bem claro que o seu conhecimento, a sua personalidade, as suas características eram replicadas no seu discípulo. Olhe para Eliseu e Elias. Às vezes você falando uma história, você se confunde, sim ou não? Você vai falar Elias, você conta uma história de Elias, seu irmão Eliseu. Porque você chega a confundir as ações do mestre e do discípulo. O próprio Jesus, ele fala isso. Vocês farão coisas maiores do que as que eu faço. Falou ou não falou, irmãos? Então ele deixa bem claro aqui, é nesse conceito que ele fala de discipulado. E se você olha para a dinâmica bíblica dos evangelhos, Jesus segue assim, de maneira como um script, todo esse procedimento cultural. Ele chama os discípulos, ele escolhe os discípulos. Os discípulos de João se dirigem até Jesus e ele aceita os discípulos de João e ele vai escolhendo os seus discípulos. Quem está me entendendo até agora diz amém. Os evangelhos de João, eles não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então ele segue o script cultural da época, ele vai ponto a ponto. E o procedimento dele é o mesmo procedimento dos mestres daquela época. Se você estudar um pouquinho a cultura dos mestres, olhe para cá, você vai ver, por exemplo, que os mestres, eles não respondiam uma resposta pronta, eles respondiam com outra pergunta. Os mestres da oratória, os mestres gregos, os mestres daquela época, eles sempre respondiam com outra pergunta. Quando chegavam para eles: mestre, quem é o meu próximo? Ele conta uma história, ou ele faz uma pergunta. Quem está me entendendo até agora diz amém. Muito bem. É dentro desse conceito.
Porque o discípulo, ele perpetua a figura do mestre. A gente está falando aqui hoje, a gente fala hoje sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre Sócrates, sobre os grandes filósofos gregos. Nas aulas de filosofia nós falamos sobre esses homens. Porque os discípulos perpetuaram os ensinos deles. Ou seja, os discípulos registraram, os discípulos passaram adiante, os discípulos que se formaram discípulos passaram para outros discípulos. Essa é a dinâmica que Jesus utiliza. Irmão, olhe para cá. É fantástico a forma com que o mestre segue esse parâmetro e ele coloca a ideia como discípulo para cada um dos seus escolhidos. O mestre utilizou essa ferramenta. Quando ele está fazendo o famoso Sermão do Monte, olhe para cá, ele não está fazendo para a multidão, como foi falado já hoje pela manhã, ele está falando para os seus discípulos. Ao cair da tarde, ele reunia-se com os seus discípulos. Quando ele orava com os seus discípulos. Os discípulos perguntavam as coisas. Olhe para o texto, é fantástico isso. Há um seminário continuado de Jesus na preparação dos seus discípulos para a perpetuação, não só dos ensinos do mestre, mas da sua imagem, das suas características, de quem ele era. Isso é tão forte na vida desses discípulos que lá em Antioquia eles são chamados pequenos cristos. Ali já é a terceira geração dos discípulos. Aquela geração que chega em Antioquia, eles não têm contato físico com Jesus. Eles são discipulados pelos discípulos e eles refletem a imagem de Cristo a ponto de serem chamados pequenos cristos. Então, essa ideia do discipulado deixa bem claro, Jesus treinou eles. Em cada ponto da Escritura que você vê o milagre de Jesus com os discípulos, olhe para cá, você vai ver Jesus ensinando, você vai ver Jesus treinando, você vai ver Jesus preparando para que eles saíssem do patamar de onde estavam, de ignorantes, para pessoas consolidadas que tinham a capacidade de fazer o que Jesus fez e ir além daquilo que o mestre não fez terrenamente. Era o propósito de Jesus. Olhe para cá, o propósito de Jesus, anote aí, era que nós fizéssemos coisas maiores do que ele fez. Essa hora que você diz, glória a Deus. Já imaginou isso? Ele preparou o terreno para isso. Lá no barco, já falei várias vezes, quando a tempestade não para, ele manda a tempestade parar, ele reclama com os discípulos, por que vocês são tão tímidos? Quando os discípulos vão expulsar o demônio, ele diz, essa casta só sai com jejum e oração. Ele está ensinando. Quando os discípulos estão no deserto e chegam ali, aquela multidão para ser alimentada, o mestre diz, dê vocês a eles de comer. É um processo contínuo de aprendizado, é um processo contínuo. Cada milagre que ele fazia, ele chamava e dizia, está vendo isso? Ele chama os discípulos para ver a oferta da viúva. Olhe para cá, há um processo contínuo. Ele não só ensinou, treinou e qualificou, como ele replicou o caráter dele nos seus discípulos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que deu certo, diga amém. Com a mesma finalidade. Qual era a finalidade? Perpetuar a sua mensagem, perpetuar os seus ensinos e replicar-se em nós, através da história da humanidade. O ideal de Cristo é replicar-se em nós. Meu Deus, isso é muito assustador. Porque Ele quer replicar-se em nós para as pessoas que não conhecem a Ele. E aí nós vamos ver, abrindo um parêntese, como algumas vezes nós falhamos. Porque falando a respeito disso, Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte, o que as pessoas dizem que eu sou? Então, o que significa isso? Se replicamos a Cristo, olhe para cá, o que as pessoas veem em nós? O que as pessoas veem quando nós agimos? O que as pessoas veem quando nós falamos? O que as pessoas veem quando nós postamos? O que as pessoas veem quando nós nos relacionamos uns com os outros? O que as pessoas veem no nosso casamento? O que as pessoas veem na nossa relação pai e filho? O que as pessoas veem na nossa relação profissional? Os discípulos tinham essa preocupação. Os escritos
bíblicos, as epístolas dizem assim: olha, você que é empregado, faça como se estivesse fazendo para Deus, para que as pessoas glorifiquem a Deus pelo que você está fazendo. Olha, você que é patrão, trate o seu empregado como se você estivesse tratando um irmão em Cristo, porque essa é a dignidade que um crente tem que fazer. Olhe para cá, a cada detalhe da Escritura se forma a ideia de que o discípulo é um replicador da imagem de Jesus Cristo. O que é que as pessoas veem em nós? Estão vendo isso? O que é que as pessoas enxergam em nós? Então, quando nós chegamos aqui séculos depois, olhe para cá, esse princípio, ele precisa ser reativado. Ele precisa ser reativado na nossa mente. Ele precisa ser reativado de trazer esse ideal dessa cultura e aplicar no nosso cotidiano. Porque o discipulado tem um ciclo e, além disso, ele é feito de níveis. Ele é um progresso. Nós estamos falando sobre consolidar. Já foi falado, consolidar é solidificar, é estabilizar. É aquela pessoa que é estável. Ela não oscila nas tempestades da vida. Ela não oscila nas circunstâncias da vida. Ela não é afetada, pelo menos a ponto de ser transtornada pelas circunstâncias da vida. Quem está me entendendo diz amém. Ele é um barco contínuo num oceano, mesmo que seja de tempestades, ele continua deslizando na confiança de que quem está nele não permitirá que esse barco venha naufragar. Mas é preciso atingir esse nível ele não cai do céu. Porque você pode correr o risco de envelhecer e não amadurecer. Você corre o risco de ficar velho, cabelo branco, e ainda ser um menino na sua consciência. Porque você perde a capacidade do amadurecimento, da consolidação. Então, quando nós falamos que nós somos discípulos, quem é discípulo levanta a mão aí e diz amém. Aleluia. Mas mesmo que todos levantemos a mão, nós não estamos no mesmo pacote. Nós não estamos no mesmo pacote da bolacha. Nós somos discípulos, amém? Eu vou explicar. Mas nós estamos em níveis diferentes num processo de crescimento e amadurecimento. Nós somos diferentes no sentido do processo de desenvolvimento. Nós estamos em níveis diferentes, não de importância, mas em níveis de maturidade. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. E o texto fala não diretamente sobre isso, mas ele entra nessa dinâmica a ponto de um escritor muito famoso, num livro que me impactou muito na minha caminhada de fé, um livro chamado Vida Crucificada, o autor é A.W. Tozer. Ele disse que a vida cristã, ela é produzida por crentes que produzem a 30, crentes que atingem a 60 e crentes que vivem a ideia de 100 por 1. Ele também entendia que a vida que o discipulado é de níveis. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: em que nível você está? Que sono, hein, irmão? A gente está vivendo uma sociedade cansada, não é, irmão? Sim ou não? Alguns irmãos estão aqui, já estão imaginando o busão amanhã, o PE15 afogado. Não é, irmão? Já está imaginando o PE15 afogado, Xambá, Macaxeira. Você se arrepia quando eu falo esses nomes, irmão? Mas não fique cansado não, segura aí, a gente vai terminar na hora, tá bom? Amém? Você vai para casa bonitinho, toma o seu chá de camomila, dorme, e amanhã vai para o pau. Amém, irmão? Vai para a guerra. Então nós somos diferentes em níveis. E esses níveis não são por níveis de consagração. O pastor está lá na prateleira de cima. Não é nível de valoração, nível de maturidade. Esse nível de discipulado, ele é determinado pela maturidade e pela entrega. Ele não é só porque você, pastor, como eu já vi em tantos lugares. Toda essa igreja há 40 anos. Aqui minha carteira. Aí mostra aquela carteira já amarelada, com aquele carimbo que antigamente, olha para cá, as nossas carteiras eram datilografadas e tinha um carimbo em cima da foto.
O carimbo desbotava, ficava a coisa mais horrorosa do mundo. Até um dia desse eu estava com a minha carteira aí, mas rasguei ela. Você viu, amém, irmão? Queimei os barcos. Muito bem. Então nós vamos falar sobre esses níveis hoje, dentro de um resultado prático, dentro de uma visão prática. O primeiro nível do discipulado, guarde isso no seu coração, é o nível de conhecimento. Esse nível é o nível onde até ímpios pisam. Você acredita nisso? Veja, ele é o nível mais raso, é o nível que você conhece Jesus. É o contato que você tem com Jesus. Todos pisam nesse primeiro degrau. Todos que chegam na igreja, levantam a mão, eles pisam nesse degrau. É o primeiro. É o nível do conhecimento. Quando, por exemplo, Paulo está no caminho para Damasco, e Jesus confronta Paulo em Atos capítulo 9, e Paulo cai prostrado, ele faz uma pergunta, ele faz: quem és? Ele diz: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Ou seja, mesmo ele perseguindo os seguidores de Jesus, quem ele perseguia? Quem ele estava levando carta? Os seguidores de Jesus, os cristãos. Mas mesmo assim, nesse nível de conhecimento, ele não tinha o conhecimento pleno a respeito de Jesus. É o conhecimento mais raso. É o conhecimento superficial. É o conhecimento da paixão. Sabe, quando você se apaixona, você quer logo casar. Quando você se apaixona, você não tem profundidade de relacionamento, mas você acha que vai viver com aquela pessoa o resto da vida. Esse primeiro contato, esse primeiro momento, é o nível mais raso. É um percentual mínimo de pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Olha para cá, quando você se converteu, você não se converteu na primeira vez que o evangelho foi pregado a você. O primeiro contato, você consegue lembrar do primeiro contato que você teve com o evangelho? O primeiro contato que eu tive com o evangelho foi numa cruzada. Eu estava numa monareta. Sabe o que é uma monareta, irmão? Você sabe, Tony? Monareta era uma bicicleta pequenininha das crianças de antigamente. Você só vai ver nos museus. Estava numa monareta fazendo algumas coisas que eu prefiro não falar aqui com meus amigos. Passando perto de um campo, eu escutei uma música, eu achei muito bonita aquela música. Aquela música me chamou a atenção, eu fui com meus amigos, parei perto da cruzada e para ouvir aquela música sendo cantada, porque eu gostei da melodia, aquela música, ela de alguma maneira me tocou. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Eu parei, longe do... Aí eu fui pedalando. Atrás daquela voz, era um campo que tinha perto da minha casa. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Saí do tom feio, mas eu parei, eu ouvi aquela palavra falou ao meu coração, mas eu não aceitei naquele dia. Mas naquele dia eu tive o conhecimento de Jesus. Esse conhecimento ele foi se perpetuando com o passar do tempo. Esse conhecimento ele foi vindo com o passar do tempo. Eu tive contato várias vezes com Jesus no decorrer da minha juventude, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Você também teve. Esse nível do discipulado é o nível onde a doutrina não tem força suficiente para influenciar as suas decisões. Então, é muito fácil você fazer coisas erradas desse nível. É muito fácil você abandonar a fé nesse nível. É muito fácil você fazer o que quer nesse nível. São conceitos que eles não estão ainda muito consolidados na sua mente. São conceitos que ainda não estão muito firmados na sua mente. Quem está me entendendo até agora diz amém. Você sabe quem é Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas não tem profundidade. Mas não tem algo que prenda você. Quando nós vamos falar a respeito desse tipo de coisa, nós vamos ver, por exemplo, Pedro, dentro desse processo, no primeiro contato com Jesus, olha para cá, no primeiro contato com Jesus, quem era Pedro? Pedro era um empolgado, Pedro era aquele que agia no impulso, dinamicamente.
Ah, Pedro, vão me negar, vão me trair, Senhor, todos podem te deixar, eu nunca te deixarei. Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu vai me negar. Pedro é aquele que, quando os servos do centurião, os servos do sacerdote, chegam para prender Jesus, ele saca da espada e tenta rachar a cabeça do servo do sumo sacerdote. Pedro andava com Jesus, estava com Jesus, mas ele estava no conhecimento raso de Jesus. Olha para cá, ele não tinha profundidade nesse momento. Então os ensinos de Jesus não tinham impacto na vida dele. O que é que Jesus fala para Pedro no final da sua trajetória? Quando tu te converteres. Quando tu te converteres. Então veja, alguns de nós entram na igreja, chega na igreja, tem um contato com Jesus, com os ensinos de Jesus, com a Bíblia, com os louvores, acha que está tudo bem, mas não está, porque é superficial. A forma de você medir isso é o quanto de Deus tem nas suas decisões, ou quanto Deus pode parar você, ou quantos ensinos de Deus podem dar freio aos seus impulsos, às suas paixões e aos seus desejos. O que nós vemos hoje é uma parte das pessoas nesse primeiro nível. Eles se separam quando querem, eles brigam quando querem, eles adulteram quando querem, eles se drogam quando querem, e aí abrem a boca e dizem que são discípulos. Estão no primeiro nível. Estão no primeiro nível. Se você brincar, até Herodes teve esse primeiro nível de conhecimento. Quando eles prendem Jesus e levam até Herodes, o que é que Herodes diz? Faz um milagre aí para eu ver. Pilatos envia Jesus para Herodes. Me disseram que você opera milagre, você faz maravilha, faz um milagre aí para eu ver. Herodes pede isso a Jesus. Jesus se cala. Você não faz milagre, não faz mágica, não faz nada. Manda ele de volta para Pilatos. Esse primeiro nível é o nível da empolgação. Todos passamos por esse nível. É uma árvore sem raiz. É uma árvore que não tem profundidade. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 5. Nós vamos ver a partir do verso 13. Quem está comigo aí diz amém. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Sim ou não? Tem que dar leite a ele. Tem que ensinar a abrir a Bíblia a ele. Tem que ensinar quem é Deus a ele. Tem que ensinar que Deus não se arrepende. Tem que ensinar que Deus é soberano. Tem que ensinar que Deus está nas vitórias e nas derrotas. Tem que ensinar que Deus está de dia e está de noite. Tem que ensinar que Deus está no sorriso e está no choro. Diga amém, meu irmão. É ou não é? Porque nessa primeira fase nos ensina que tudo é vitória. Porque dizem que nessa fase você só vai viver de vitória, vitória, vitória. Olhe para cá, quando alguns pastores chegam para mim e perguntam o conceito de algumas igrejas que eu visito, e hoje, pela graça de Deus, eu lidero a igreja em alguns níveis, eu digo, olha, aquela igreja, ela foi infantilizada. O que é uma igreja infantilizada? É uma igreja que só recebe oba-oba, é uma igreja que só recebe coisa boa, é uma igreja que só recebe movimento. Então se você tem um menino e você só dá coisa boa a ele e nunca dá um não, você cria um menino mimado. Então se você não confronta, se você não gera o crescimento, se você não fala isso, o que é isso? Essas pessoas se comportarão como crianças, e rodarão como crianças, e louvarão como crianças, e você vai chegar e vai se arrepiar, e a poder, e a glória, e aquele culto bagunçado que acaba tudo, e a gente tem que acalmar a igreja. Mas quando você pergunta, ele diz, como foi o culto? Foi uma bênção. O que foi que o pastor pregou? Nem me lembro, mas sei que foi uma bênção. Veja, precisamos evoluir, é o que o texto está dizendo. Nós não vamos comer numa comparação física. Olhe para cá. Numa comparação física, criança pequena, criança de peito, ela só precisa do leite da mãe. Ela não precisa que se dê outras coisas. Só que, conforme a criança vai crescendo e vai evoluindo, olha para cá, o leite já não é mais suficiente. Porque o corpo precisa de mais energia. Porque o corpo precisa de mais força.
senão ele não vai conseguir colocar-se de pé, andar, correr, caminhar. Quem está comigo aí diz amém. Estabelecer segurança para o seu próprio organismo. Agora imagine você, na idade que você tem, tomando só leite materno. Café da manhã, leite materno. Almoço, leite materno. Jantar, leite materno. Você estava caindo pelos cantos aí, amarelo, anêmico. Dentro do contexto espiritual é a mesma coisa. Você nasce criança, você nasce no começo. Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo. A analogia de Jesus é perfeita, porque quando nós entramos no mundo espiritual, somos gerados por Deus no mundo espiritual. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a se comportar, nós aprendemos a pensar diferente. Aleluia, isso não para com o passar do tempo. Você não come uma vez e deixa de comer, porque você já comeu. Você come todo dia. Você tem fome constantemente. A analogia de Cristo é perfeita. Se fisicamente nós temos essas necessidades e fomes, espiritualmente devemos ter da mesma maneira. Portanto, se você não evoluir no primeiro nível, você morrerá. Por isso que nós temos muitas pessoas que chegam e muitas pessoas que saem, porque a fé é essencialmente viva e dinâmica. Quem não evolui, morre. Morre de fome. Morre de fome espiritual. E aqui não é uma coisa para você dizer: eu leio a Bíblia como se fosse algo vantajoso. Eu orei como se fosse vantajoso. Eu fui. Você vem para o culto por necessidade. Se você não tem fome de vir para o culto, alguma coisa está errada. Se você não tem fome de Deus, é porque você precisa refazer o seu caminho, voltar para a Galileia e ter um encontro com Jesus novamente, porque você tem que ter fome desesperada por Deus. Se você não vê Deus num dia, eu não senti Deus, eu quero Deus hoje, Senhor, eu não te ouvi, eu não te vi, eu não senti a tua graça, mas passamos incólumes o dia inteiro, insensíveis ao que Deus está falando. Por quê? Porque está no primeiro nível. Primeiro nível, conhecimento. Repita comigo: conhecimento. Segundo nível, envolvimento. O relacionamento se aprofunda. O relacionamento vai mais adiante. Eu sei que o exemplo ele é meio complicado, mas me permita falar ele. Eu vi muito isso em Pilatos. Pilatos não era discípulo não, irmão, amém? Mas Pilatos tem um primeiro contato com Jesus. O primeiro contato de Jesus é um contato indiferente. Manda para Herodes. Não tem tempo para isso não. Herodes resolve, é coisa de vocês. O segundo contato que Pilatos tem com Jesus não é um contato indiferente. Você é rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para ser rei. Aí a mulher chega só para no ouvido dele: não se meta com esse homem. Eu sonhei a noite inteira sendo atormentado. Não bota a mão nele. Aí ele começa a dizer assim: me diz uma coisa para eu soltar você. Me diga uma palavra para... Olha, o seu povo está querendo lhe trair, está querendo lhe prender, lhe matar. Eu tenho autoridade para lhe soltar. Sabe o que é que Pilatos está dizendo em outras palavras? Diga alguma coisa que eu compro sua briga. Diga alguma coisa que eu faço. Mas Jesus só diz o seguinte, Cristiano: nenhuma autoridade teria dada a você se do céu não fosse dada. Ou seja, decida aí, meu amigo. Esse segundo nível é o nível de envolvimento. Subiu-se um degrau. Sabe o conhecimento? Sobe no envolvimento. Irmão, é fantástico. O envolvimento é fantástico. Aleluia. Porque no envolvimento você começa a ver as coisas de Deus. No envolvimento, você começa a ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque você começa a investir tempo no seu relacionamento com Deus. Então você lê a Bíblia com vontade e você fica ávido por conhecer mais as Escrituras. E você fica
inquieto para que o culto chegue, para que o pregador comece. Você se torna um amante da exposição bíblica, você se torna um amante da escritura sagrada. Você compra livros, você assiste pregações no YouTube, você escuta louvores, você começa a desenvolver o seu gosto musical pelos louvores. Aleluia. Veja bem, ele vai aumentando o processo de envolvimento. Aqui princípios começam a ser ressignificados. É aqui no envolvimento, não é no conhecimento. Porque a gente vai se envolvendo. João capítulo 3, no verso 1 e 2. Vamos abrir a Bíblia lá, irmão? Eita, irmão, esse tempo é terrível, hein? João capítulo de número 3. Quem está comigo aí diz amém. Posso terminar? Diga amém. Posso terminar sim, o sermão todo, que eu estou na metade, amém? João capítulo 3, versos 1 e 2. Havia entre os homens um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi é mestre. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Oh, glória a Deus, amém, irmão? O envolvimento gera ressignificação. Se você ler mais adiante no Evangelho de João, a turma está chamando Jesus para ser preso. Ele diz assim: não, Nicodemos é mestre. Nicodemos fazia parte do contexto do sinédrio. Nicodemos tinha uma concepção muito formada a respeito de todos os conceitos da vida, mas com o envolvimento com Jesus, os seus valores, eles são ressignificados. Ei, as coisas começam a mudar na mente de quem se envolve com Deus. As coisas começam a ser transformadas, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser transformadas, porque o envolvimento, ele gera isso, o envolvimento, ele gera essa mudança de mentalidade. Então o que você fazia de errado, você pensa duas vezes para fazer. Puxa vida, se eu fizer isso aqui eu não posso. Não é porque o pastor vai saber, ou porque a igreja vai saber, é porque eu vou entristecer o meu Deus. A gente começa a ser sensível para não entristecer o Senhor, para não desapontar, veja, para não desapontar a Deus. Por isso que a turma diz que a gente é louca, né? Porque a gente não faz, não é para ninguém ver. Ah, irmão, vem cá. Uma vez um irmão falou para mim: vem cá, toma essa coca batizada aqui junto comigo. Coca batizada era coca com Montila. Você fica ali atrás, ó, ninguém vê. Eu boto numa proporção que ninguém vê. Ninguém vai ver, ninguém vai falar. Eu garanto a você, ninguém vai ver. Esse meu irmão vai ser um negócio a você. O mais importante vai ver. Deus está vendo tudo, e eu não quero desapontar o Senhor. Você não peca com medo do inferno, você não peca com medo de desapontar o Senhor, pelo que Ele já fez na sua vida, pelo que Ele é, pelo que Ele representa para você. Aleluia, por isso que você não pega, por isso que você recua nessa fase do envolvimento. Está lá em capítulo 19 do livro de Lucas, capítulo 19, verso 8. O texto diz que Zaqueu chega e alegre, envolvido com Cristo. Ele diz: mestre, se eu soneguei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, eu vou devolver, eu vou dar, eu vou retribuir. Sabe o que é isso? Mudança de mentalidade. A Bíblia se torna o mapa que abre um caminho novo se abre diante de nós. Aleluia. Você começa a ver quem se drogava com você, e você olha assim: meu Deus, que vida miserável. Eu vi os meninos se drogando, eu dizia: meu Deus, que vida miserável. E eu estava lá com eles, não me drogando, mas eu estava lá com eles. Estava sentado vindo um grande amigo meu que o crack matou. Na última viagem que fiz à minha cidade, o crack matou ele. Morreu sozinho, embaixo de um cajueiro, abandonado por tudo e por todos. A última vez passou louco, o crack comeu completamente a consciência dele, louco. E ele passando na rua, e a minha mãe disse: ele não conhece mais ninguém. Ficava no meio da rua, defecava no meio da rua, louco. Ele não vai me conhecer. Ele passando na lateral, sentado na calçada, ele passando na lateral, ele olhou para a calçada e disse: é Divan? Vem cá, galego.
Sentei com ele na calçada, conversei com ele, mostrei para ele, ele disse, ele estava louco, o crack comeu o juízo dele. Mas ele disse, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha ido com você quando você me chamou para a sua igreja. Olhe para você, olhe para mim. Eu disse, Galego, não importa o como você está. Tem um texto na Bíblia lá em Jó, no capítulo 14, versículo 7, que diz o seguinte: mesmo que a árvore esteja arrancada, mesmo que as raízes estejam expostas ao cheiro das águas, a árvore brotará. Dá mais não, irmão, dá para mim mais não. Viajei de volta. Quando cheguei aqui, minha mãe me liga para dizer quem morreu lá em Mossoró, né? É minha mãe que liga, lembra de fulano? Disse, não, fulano, seu amigo, fazia isso, fazia isso. Ela gera o sentimento em mim. Lembro fulano, meu amigo, morreu. No envolvimento, olhe para cá, e isso ainda é assustador. Porque nesse segundo nível, no nível de envolvimento, a obediência ainda é seletiva. Você acredita que nesse segundo nível, a obediência a Deus ainda é seletiva? Ou seja, você ainda escolhe se obedece ou não. Você faz a separação, se obedece ou não. Por isso que eu volto a falar, esse segundo nível, a gente vai ver Pedro, a gente vai ver Judas. Quando Jesus vai falar sobre os discípulos, olha para cá, Jesus diz, não fui eu que escolhi os 12. Tem gente que diz assim, não, Jesus não escolheu, escolheu, ele diz, eu escolhi vocês, eu escolhi os 12. Olha para cá, irmão, lá na multiplicação dos pães, responda comigo, você que é um crente maduro que lê a Bíblia, na multiplicação dos pães, Judas estava? Sim. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava? Na missão dos 70, Judas estava? Estava, irmão, expulsou demônio, abençoou doentes, curou enfermos. Judas estava lá sentado na mesa da ceia. O que é que você daria para estar sentado na mesa da ceia junto com Jesus? Ele estava lá sentado na mesa, pertinho de Jesus, porque o texto diz que Jesus molha o pão e dá a ele. Pertinho. Quem está me entendendo até agora diz amém. Mas escolhe não obedecer, ou escolhe obedecer pelos caminhos próprios. Olha para cá, tem um texto apócrifo que é o Evangelho de Judas. É apócrifo porque nós chamamos assim, porque ele não é um livro inspirado. Nós não reconhecemos que o Espírito Santo inspirou esse livro. Ele serve apenas para pesquisa histórica. O Evangelho de Judas. Não leia ele, não tem para quê, confie no seu pastor. Leia só o que está na Bíblia, amém? Eu leio por pesquisa, eu tenho que ler tudo. Nesse Evangelho de Judas, o texto, o escritor diz que a ideia de Judas era forçar Jesus a uma revolução. Ele queria que Jerusalém fervesse e os romanos caíssem do poder. E Jesus tinha capacidade de arrebanhar multidões para causar a rebelião que derrubaria Roma. Aí o que é que Judas faz? Vamos lá, Jesus. Jesus, não, é pacífico, meu reino não é daqui. O que é que Judas faz? Traz Jesus, quando ele estiver lá preso, ele se rebela, e a turma vai lá e quebra tudo. Quando ele viu que Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro, ele se arrependeu. Talvez o escritor do livro de Judas quisesse fazer uma salvo-conduta de Judas, mas olhe para cá, tem um ditado na minha região e na nossa que diz assim, de boas intenções, o inferno está cheio. Mesmo com envolvimento, mesmo com Jesus, ele escolheu o seu próprio caminho. Olhe para cá, e tem pessoas nesse plenário que me escutam hoje, que estão no nível de envolvimento, que são seletivos quanto à obediência a Deus, só obedecem quando querem, só se comprometem quando querem, são seletivos ao que vão fazer ou não. A Bíblia ela pode ter uma página arrancada ou não. São seletivos. Algumas pessoas que me escutam de casa são seletivos, escolhem o que vão obedecer. Quando a coisa aperta para ele resolve não obedecer. Quando há uma dúvida no sentido de perda, ele escolhe não obedecer. Ele se cala, ele leva vantagem nas situações, é pernicioso, é lascivo.
acha que o fato de estar na igreja, o fato de falar que é crente vai salvá-lo. Ei, não vai. Porque são as nossas convicções que nos colocam de pé, irmão. Quem me entende diz amém. No meio da tempestade, o que faz o barco não afundar é a âncora. É a âncora. É a âncora que faz sacudir, sacudir, e você permanece ali. Não vou abrir mão das minhas convicções, porque eu sei em quem tenho crido. Não me importa se o mundo inteiro vai se voltar contra mim. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei das minhas convicções. Lá os 3 jovens na fornalha disseram: ainda que o Senhor aqueça a fornalha, ainda que Deus não nos livre, nós não nos prostraremos diante da imagem, porque eu sei das minhas convicções. Mas no segundo nível você ainda tem a capacidade de ser seletivo. E muitos crentes se acomodam nesse nível. Por que muitas vezes a obra sofre? Porque tem muitos crentes nesse nível. Acham que já chegaram onde deveriam chegar. Mas olhe para cá, esse nível de envolvimento é um nível de passagem. Ninguém sobrevive nesse nível de envolvimento. Porque no nível de envolvimento, a sua fé vai cair na rotina. Porque no nível de envolvimento, a sua fé vai fraquejar. Porque no nível de envolvimento, um culto por semana não é suficiente. Porque no nível de envolvimento, ser servido da igreja não é suficiente. Porque a sua alma tem sede de servir a Deus. Se você não servir, com o passar do tempo, essa sede vai diminuindo. Essa sede vai diminuindo e vai dar lugar ao hedonismo, à ciência do prazer fácil. Então você vai querer substituir a alegria de servir a Deus pela alegria do contentamento. Aí vai para shopping, aí vai para festa. Quando pensar que não está bebendo, está fumando, está se drogando. Porque cada droga vai ser insuficiente para que a cada dia você consuma outra coisa. Por isso que é como nadar contra a correnteza. Já nadou contra a correnteza? Quem nadou contra a correnteza aqui? Nadar contra a correnteza é o seguinte: você nada. Tipo esporte no final do ano aqui. Vai nadar. E vai cair. Vamos, amém. Acabou. Eu estou empolgado porque nós estamos ricos agora. Amém. Deixa eu ir. Quem está comigo aí diz amém. Quem empolgado? Desculpa empolgado. Eu estou empolgado. Já mandei umas 10 mensagens para João Vitor. João Vitor já está perturbado comigo. O Santa Cruz faz um gol, eu mando para ele. Aparece uma notícia, eu mando para ele. Vou mandar mais não, João Vitor. Esse nível a pessoa cai. Veja o que Paulo fala em 2 Timóteo 4,10. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas andava com Paulo. Paulo falando em Atos 20:30, ele diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. O que é isso? Estavam conosco, deixaram de ser um de nós. Significa que nunca foram? Não significa que eles pararam nesse nível e a correnteza levou eles de volta. Nadar contra a correnteza, você não... eu vou desistir de nadar, vou parar. Se você parar, a correnteza não vai deixar você no mesmo lugar. A correnteza vai levar você para um nível inferior do que você estava antes. Jesus disse: aquele que estava comigo e deixa... Pedro fala: aquele que estava em Cristo e deixa de estar em Cristo é como um cão que volta para o vômito. É como um porco que volta a se lambuzar na lama depois que é limpo. Jesus diz: depois que expulsamos o demônio e ele não ajeita isso, volta e traz mais 7 demônios. E o estado é pior do que o estado que era anterior. Quem está me entendendo diz amém. Vou encerrar nível 3. Qual é o primeiro nível? Qual é o primeiro nível? Qual é o segundo nível? Terceiro nível: comprometimento. Comprometimento é o nível mais profundo. Sabe a passagem do profeta Ezequiel? Que a água estava nos tornozelos,
E a voz dizia: ande mais. E a água veio na cintura, e a voz disse: ande mais. Nos joelhos disse: ande mais. E a água veio na cintura, e a voz disse: ande mais. E a água chegou à altura dos lombos, e os meus pés já não tocavam mais o chão. Aleluia. O comprometimento, seu pé sai do chão. Você é levado pelas águas, é o nível mais profundo. Absorve-se por completo a identidade de Jesus. Veja o que Paulo fala, irmão, veja o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso 20. Hoje já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Pare, pense nisso. Eu já não vivo a minha vontade, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ei, Deus assumiu o controle da minha história. Deus assumiu o controle das minhas vontades. Deus assumiu o controle da minha existência. Você entende isso, meu irmão? Diga amém. Há uma ressignificação completa. Completa. Você já fez alguma coisa que você não queria fazer, mas você fez por causa da sua fé? Eu fiz. E pode parecer doloroso na hora, mas quando você faz por amor a Deus, é porque Deus já assumiu o controle. Não há nada em você que não seja Deus. Quem me entende aí diz amém, irmão. E aí há uma rendição completa à vontade do Pai. Queridos, Deus quer nada menos que isso. Jesus está orando no jardim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse que Jesus está orando? É a cruz que ele vai passar daqui a pouco. É a tortura e a dor que ele vai passar daqui a pouco. Jesus sabia o processo do moinho que ele ia passar. O afastamento de Deus ao absorver o pecado do mundo. Solidão, isolamento. Olhe para cá. Imagine se Deus desse a você a visão da sua morte. Que agonia! Como vai ser? Que agonia! Olhe para cá. Sabia que o que antecede causa mais angústia do que o fato? Sim ou não? Você tem medo de dentista? Eu morro de medo de dentista e de avião. O pânico é maior na antessala que dá acesso ao avião. Quando eu estou aqui no aeroporto e fico aqueles aviões subindo e descendo, coração tum, 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 tum. E o diabo fica soprando assim: vai morrer, vai morrer. Faz aquelas torcidas organizadas: vai morrer. Irmão, que coisa, a mente da gente é traiçoeira, né? Aí eu fico ali. Se você me vê no aeroporto, não pense que eu estou doido. Eu estou brigando contra os meus demônios. O avião vai subir, vai cair. Eu estou repreendido. Saia, Satanás. E Jesus está ali, ó. Pai, afasta de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O irmão, é uma rendição completa. Nada tirou de Jesus essa convicção. É quando a fé vira ação. Queria chamar os meninos do louvor para vir até aqui. Eu não vou cansar mais vocês. Atingir esse nível, olhe para cá, de comprometimento, é uma das melhores coisas na vida do discípulo. É doloroso. Sabe, é doloroso. Vou dizer a você, é doloroso porque
Porque várias coisas que você ama, várias coisas que você gosta, várias coisas que trazem satisfação à sua carne, olhe para cá, você começa a deixá-las de lado. Sabe por quê? Porque você tem comprometimento com Deus e Deus assume o controle da sua trajetória. É nesse nível, olhe para cá, é nesse nível que os valentes de Deus habitam. É nesse nível que Noé estava, quando o escritor diz: e Noé, no meio de uma geração corrompida, Noé andou com Deus. É nesse nível que Elias estava, quando Acabe chega para Elias e diz assim: eis aí o perturbador de Israel. Elias diz: perturbador de Israel é tu e a casa de teu pai. É nesse nível que os discípulos estavam quando o Sinédrio se reuniu e disse o seguinte: se vocês saírem daqui, nós vamos dar uma surra em vocês. Se vocês saírem daqui e pregarem esse Jesus Cristo, vocês vão morrer. Eles disseram: podem nos matar, porque saindo daqui nós iremos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. É o nível de comprometimento onde a sua vida não é tão preciosa quanto aquilo que Deus prometeu para você. É nesse nível que Paulo diz: eu aprendi a viver todas as situações da minha vida, porque a minha alegria, ela não vem de fora para dentro, a minha alegria é de dentro para fora. Nada no mundo me afeta, nada no mundo me altera, nada transforma as convicções que eu tenho nele, porque eu sei em quem tenho crido. É nesse nível que homens enfrentam leões e arenas, que donas de casa calam reis, que mulheres ressignificam nações. Dentro de um contexto onde as mulheres eram desvalorizadas, Débora se tornou referência, Esther se tornou referência. Aleluia, aleluia. Em que nível você está? Em que nível você quer chegar? Nós estamos caminhando para uma dimensão diferente e num momento diferente. Se você não entender esse processo, você vai ficar para trás. Se você não entender esse processo, você ficará pelo caminho. Consolidação é fortalecimento, amadurecimento. Chega de perder o nosso tempo com futriquinhas, com fofoquinhas, com um BBB gospel dentro da igreja. Chegou a hora de amparar, chegou a hora de chorar, chegou a hora de apoiar, chegou a hora de caminhar junto, chegou a hora de abraçar quem você não conhece, chegou a hora de chorar junto com aqueles que estão do seu lado. Aleluia. Deus te chamou para coisas muito mais profundas do que aquilo que você está vivendo. Mas para experimentar algo de Deus é preciso que você suba ao terceiro nível. Eu quero convidar você nessa noite para fazer isso. Fique de pé, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos o mais profundo de si mesmo, lá no seu coração. Enquanto nós louvamos, faça uma oração particular com o Senhor. Reconheça-se no nível onde você está e declare hoje com boca profética que você quer chegar no terceiro nível, se você ainda não chegou. Declare que você quer estar no terceiro nível até o final deste ano. Oh, aleluia. Meu coração deseja toda manhã. Aleluia, cante. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Diga: leva-me além, leva-me além. aleluia. A um nível mais profundo de intimidade
contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Aleluias. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Senhor, eu entro diante de Ti nesse momento para agradecer ao Senhor pelos dias que passamos aqui, dias em que o Senhor nos edificou, dias em que o Senhor nos trouxe ao entendimento real da Tua vontade. Senhor, leva-nos ao nível do comprometimento, porque o envolvimento, Senhor, é seletivo. Nós escolhemos ou não servir, nós escolhemos ou não aplicar o que foi falado. Que Teu Espírito, Senhor, faça com que esses ensinos deste dia sejam como brasas que nos inquietem quando quisermos escolher outra coisa que não seja o Senhor. Que haja uma inquietação em nós pelo status quo da igreja, que haja uma inquietação em nós pelo que temos, pelo que somos, para que possamos evoluir, para que possamos crescer, para que ao cabo desse ano estejamos melhores, mais avivados, mais animados, que possamos proclamar o Senhor através do nosso trabalho, que proclamemos o Senhor através da nossa vida, da nossa rotina cotidiana, que os nossos vizinhos vejam o reflexo da sua glória em nossa casa, que os nossos amigos vejam o reflexo da sua glória nas nossas palavras, que a nossa boca saia palavras doces, ó Senhor, de confronto e de vida para a transformação de pessoas. Mas sobretudo nos ensina a nos comprometer com o Senhor, para que possamos caminhar em direção ao Senhor, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Despede o teu povo debaixo da tua proteção, ó Deus glorioso. É para a glória tua que pedimos tudo isso, e já te agradecemos pela fé. Meus irmãos dizem...